Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente gostaria de tratar de um tema muito relevante nos dias atuais, que é a importância da leitura, né? Sabendo-se a importância que tem a leitura, por que tantas pessoas hoje em dia têm essa dificuldade tão grande, né, de desenvolver, de terminar um livro, né? Até lanço uma pergunta: quando que foi a última vez que você conseguiu terminar a leitura de um livro? Para a gente tratar sobre esse tema hoje, a gente trouxe dois convidados. São autores, o Biro e a Sabrina, autores de livros e leitores vorazes também, pais, avós, avô, né? E a Sabrina, mãe de 3 meninos. E a gente gostaria de tratar sobre esse tema hoje, tanto voltado para o público adulto, né? Sobre o impacto da leitura para um adulto, e voltado também para a área infantil, né? Então, com vocês, Biro. Biro, eu gostaria de jogar para ti uma pergunta. Por que a leitura é tão importante, né, principalmente voltado para o público adulto, né? Na verdade, Karen, o problema é um problema mais de base, sabe? O que acontece, né? Nós temos uma estatística, até gostaria de citar aqui para vocês, que eu fiz uma pesquisa, vou citar ela aqui, né? Sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivre e Ministério da Cultura. Eles fizeram uma pesquisa em 2007, perguntando, por exemplo, quantos livros você leu, né? Ou quem são os leitores? Você leu um livro durante um ano? E 55% das pessoas disseram, sim, eu leio um livro durante um ano. Apenas 55%, isso em 2007. A mesma pesquisa foi feita agora, recentemente, em 2024. E esse número diminuiu, foi para 47% de pessoas que leem um livro, né? Então nós temos aí uma perda, durante 17 anos, nós perdemos 8% da população brasileira que deixou de ler pelo menos um livro, né? Pelo menos um livro durante um ano. Então, se a gente aplicar esse número na população brasileira, 200 milhões de pessoas, nós vamos ter perdido aí 16 milhões de pessoas que não leram nenhum livro durante esse tempo, né? E mesmo aqueles 47% que leram, que se declaram aí leitores, a média é muito pequena. A média é 4,6 livros por ano. É uma média muito pequena se comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, que tem 17 livros por pessoa, a média dos Estados Unidos. Finlândia, França, todos têm 17, 15, 16 livros. O Brasil tem 4,6. Então isso coloca o nosso país na 34ª posição do mundo em leitura de livros. Eu acho isso uma grande perda para o país, sabe? Eu acho isso que nós precisaríamos reverter esse quadro, na verdade, né? Com incentivo nas escolas, com incentivo nas estruturas familiares, né, para que a gente possa retomar isso, para que a gente não tenha mais essa perda de leitores de livros, que eu acho tão importante para a formação, não só de criança, que é o assunto da Sabrina, mas também para a formação pessoal de cada um de nós. E tu conseguiria citar para a gente que benefícios seriam esses que um leitor frequente poderia obter, tanto na sua área intelectual, emocional, quais os benefícios da leitura para uma pessoa? Quais os benefícios da leitura, né? É importante esse assunto, porque eu recentemente fiz também fui fazer essa pesquisa achando que talvez eu ia encontrar talvez 10 benefícios da leitura. Na verdade, eu encontrei quase 30 benefícios da leitura. Eu queria citar alguns, claro, não dá tempo aqui nesse momento de citar todos, mas eu gostaria de citar alguns aqui que eu acho, assim, eu saliento que são bastante importantes. Um deles, amplia o vocabulário, né? Ou seja, há uma expansão aqui de vocabulário, enriquecimento da tua fala, né, da tua forma de expressão. Quando você lê um livro, você entra em contato com palavras e argumentações que não é o teu dia a dia. Isso enriquece, isso aumenta o teu, né, como eu falei, a tua inteligência, o teu foco, aumenta a tua argumentação em alguns assuntos. Esse é um benefício que eu acho assim, que vale a pena a gente pontuar. Um outro benefício importante da leitura, eu li um estudo sobre neurociência e eles dizem que
quem lê tem uma redução de 68% da ansiedade. Né? Isso é um fato importante. Por exemplo, eles dizem nesse estudo que quem lê, por exemplo, à noite, ele tem uma melhora no sono, ele dorme melhor. Ao contrário de quem usa, por exemplo, celular, computador, né? Ele acaba tendo a sua mente mais agitada. E quem lê acaba tendo essa redução, né? Acalma a mente, acaba também tendo o benefício do sono. Esse é um deles. Mas um deles que eu queria também colocar, acho importante, porque esse tem realmente um estudo de um neurologista chamado Paulo Caramelli. Esse Paulo Caramelli é um neurologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele fez um estudo sobre o efeito da leitura na prevenção do Alzheimer. E ele diz que quem lê acaba tendo, na verdade, um estímulo de novos neurônios, chamado de neurogênese, criação de novos neurônios no cérebro. Isso é importante para a prevenção de Alzheimer em pessoas já com uma certa idade. Então, quem lê vai ter realmente um benefício muito grande nessa enfermidade, né, que é própria de idosos. A questão do vocabulário, né, eu percebo bastante, assim, quando tá mais lendo ali, às vezes um livro mais rico, depois tem bem mais facilidade para escrever, por exemplo. Sabrina, pegando a mesma pergunta voltada especificamente para o público infantil, quais os benefícios da leitura para uma criança, um pré-adolescente, os benefícios da leitura especificamente para esse público? Até, inclusive, você pode falar um pouquinho sobre a leitura familiar, inclusive, para crianças que não sabem ler, ainda se puder... Então, essas questões do benefício da leitura, ele vai entrar nos mesmos aspectos que o Biro comentou, né? Sim. Aí, assim, para a criança, né? A questão da criatividade, aumento da saúde mental, retenção do aprendizado, né? Estímulo do senso crítico. Então, ele meio que conversa com os benefícios, que é o mesmo benefício para um adulto, né? Mas o que me vem, assim, né? Nessa mesma pesquisa que o Biro verificou do Instituto para Livro, lá vai ter, assim, que quem lê, a maioria das pessoas que leem porque gostam. Me chamou a atenção. Elas leem porque gostam. Então, então vai ter gente que nunca ganhou um livro, mas que gosta de ler. Por exemplo, eu na escola onde eu estudei não tinha biblioteca, e a minha mãe também não investia, e eu depois gostei de ler. Então, é um gosto que a pessoa tem gosto de ler, né? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Como que vai fazer essa criança gostar de ler? Por quê? Entrando sobre a palavra de Deus, né? Então, aquela criança que ela não lê, ela também vai ter dificuldade da vida dela depois com o Senhor, né? Porque daí, se ela não lê criança, nem adolescente, como é que ela vai ter um tempo de devocional, de buscar o Senhor, né? Que é o hábito da leitura. Que é o hábito da leitura, porque até vai, não, que eu escuto audiobook e tal, mas aquele tempo de devocional, ela precisa ler, não tem como fugir daquilo. Na verdade, daquilo. Sabrina, eu creio que essa tua colocação é importante também para a questão do adulto também, porque tem gente que diz assim, eu não leio muitos livros, não gosto de ler livros, mas eu acho que a palavra tem que ser a prioridade. E realmente a palavra de Deus é a prioridade, é a nossa leitura mais relevante. Mas, por outro lado, quem tem o hábito da leitura e lê bons livros, ele será também um leitor da palavra de Deus, mais assíduo, mais perseverante, né? E o contrário é verdadeiro também. Aquele que não tem o hábito da leitura, tem dificuldade com livros, com qualquer outra leitura, ele vai ter também dificuldade na leitura da palavra. Porque é proporcional, né? Então é uma questão do hábito. Quem não gosta de ler, ele também não vai gostar de parar e ler a palavra, né? Então, meio que aquele que lê tanto que um dos livros mais lidos é a Bíblia, né? Que acho que a pessoa responde aí, qual o livro que você leu? A Bíblia? Para poder dar uma resposta ali para o pesquisador, né? Mas eu acredito que esse gosto pela leitura daí vai influenciar na própria caminhada, né? De tu poder tu mesmo ir até a fonte e ouvir direto do Senhor, né? Eu acho que vem puro, né? Porque foi você mesmo que buscou e leu, né? Então, assim, trazendo para as crianças, como eu vejo com os meus filhos,
essa importância de que colocar que é importante a leitura, né? Que tu não é uma opção na vida cristã, mas aqueles que querem o Senhor vão buscar ler, né? E também de edificação, né? Temos aqui, né, um arsenal de edificação, né? Então, acho que essa questão de trazer o gosto da criança pela leitura, trazer aquilo para o cotidiano de forma que é normal, né? Vou pegar um pouquinho o gancho de vocês. Eu não digo nem só o gosto especificamente. Porque, assim, tu tem 3 filhos, eu também tive 3 filhos, mas não é só gosto, porque sempre um vai gostar mais do que o outro, mas é o hábito do ler, né? Então, é essa que eu vejo a importância, principalmente de começar desde criança. Porque sempre um filho vai ler um livro muito mais rápido que o outro, mas os 2, os 3, quantos for, se você desenvolver de pequeno o hábito da leitura, né, ele vai... Essa vai ser uma dificuldade que ele não vai ter na vida adulta. Exatamente. Depois, né? Porque ele já tem um hábito. Um vai ler 10 livros no mês, o outro vai ler 2 livros no mês. Mas ele vai ter o hábito da leitura. Né? Então, essa é a importância de introduzir a leitura familiar também, né? Que é o vínculo entre os pais e filhos. Você fortalece um vínculo que, de repente, se cada um tiver com o seu meio eletrônico, um celular, uma coisa assim, você não tem esse vínculo, né? Só um ponto, né? Eu estava conversando com uma irmã, que ela é pediatra já há 30 anos, né? E aí eu comentei, eu vou vir aqui e tal. O que tu tem para dizer sobre isso, né? Ela falou que a leitura, ela é insubstituível. Ela não tem nada que vá substituir a leitura para criança. Porque a leitura, ela é fixa. Ela tem começo, meio e fim. Então o livro, ele é uma referência. Ele é fixo, né? Então isso é muito importante para a criança. Ter algo que é fixo, não é móvel, que tu olha uma vez é uma coisa, depois tu vai para outra coisa, não tem uma linha de raciocínio, né? Eu achei interessante também, que ele é insubstituível. Então, por exemplo, andar ao ar livre, brincar ao ar livre também é bom para criança, né, digamos, mas a leitura, ela é insubstituível, né? Eu gostei de uma argumentação, Sabrina, que você fez até hoje comigo, que é muito interessante. Deus, quando quis falar conosco, nos deu livros. Não é? Então nós temos que ler. Deus nos deu 66 livros, que hoje estão aí, né? Compõem a palavra de Deus. Então Deus, para falar conosco, nos deu livro. Então nós precisamos de ler. Né? Os antigos liam, né? Os judeus liam muito. E hoje está se perdendo isso, está se trocando a leitura por hábitos de celular, por navegação em mídias sociais, né? Isso acaba trazendo um dano para a formação tanto da criança quanto também para o adulto e também para o idoso, né? Porque o idoso acaba perdendo o contato com a leitura que é tão importante para ele. E na pesquisa dizia que qual que é essa pesquisa da Retratos da Leitura que o Biro mencionou? Que as pessoas não lêem porque não tem tempo. Mas aí 70% das pessoas no período de folga usam o celular, né? Então, assim, meio que a gente São 9 horas por dia diante de uma tela. Essa é uma média brasileira, 9 horas. Claro que nessas 9 horas está incluso aí trabalho, usos, né, diversos. Uma pregação no YouTube que vai uma hora. Tudo isso, né, está ligado. Mas mesmo assim, o uso do celular é enorme, né, e esse tempo poderia ser melhor aplicado numa leitura de um livro, com certeza o ganho seria muito maior. Né? Essa seria a minha próxima pergunta, né? Se a leitura do livro ela traz tantos benefícios, por que as pessoas têm tanta dificuldade hoje em dia de manter esse hábito? Uma das explicações é essa questão que a Sabrina falou, né? O celular é mais prático, mais rápido, a recompensa vem mais, né? Enquanto que o livro você tem que gastar um pouco mais de tempo para construir essa história, para ir adiante, né? E também, como eu falei antes, é uma questão de base, porque uma criança, para desenvolver o hábito da leitura, ela precisa também de exemplos em casa. E os pais precisam investir nos seus filhos, os pais precisam adquirir bons materiais. O que a gente vê hoje é que são raros os pais que pensam dessa forma, nessa formação de uma criança, de comprar um livro infantil e sentar com seu filho para ler. Um dos pontos aqui que eu anotei, que eu escrevi o livro do Raimundo, né? E a minha intenção foi fazer de uma forma que ele ficasse bem barato, né? Tem uns livros bem bonitos, né?
né? Por exemplo, esse aqui, né, é um livro bonito, mas tu paga por isso, né? Sim. Por essa capa dura, né? Então, a minha intenção era que fosse um livro barato para que ele fosse acessível. E assim, para mim, depois que eu me converti, comprar livro é uma coisa que é um investimento. Ele não é um gasto, ele é um investimento. Então, aí vendendo ali, né, oferecendo, eu vi que mudou isso para mim. Tipo, tá, é só para mim que é um investimento. Para muitas pessoas é um gasto. Então, teve uma situação que eu fui vender numa feira de artesanato, acho que eu comentei contigo quando a gente conversou, que assim, não era questão de dinheiro, porque a pessoa já tinha comprado outras coisas. Daí ofereci para a filhinha, daí ela ficou assim, olhou assim, tipo, será que eu vou gastar R$ 20 mesmo no livro, sabe? Então, aí é difícil, né, tu colocar, tu precisa como pai abrir a mão mesmo, né? Ver que o livro é um investimento. Por exemplo, o Caleb, ele gosta muito de pedras preciosas, né? E daí entrar nessa questão do gosto da leitura. Tu vai tentar fazer a criança ler aquilo que ela já gosta, né? Também. Fazer uma leitura mais fácil. Então, assim, eu comprei um livro para ele, lindaço, assim, capa dura. Talvez o melhor livro que tenha para criança sobre pedra preciosa. Ele custou, sei lá, R$ 70, R$ 90. Mas aquilo, para nós, tipo, é algo que precisa ser feito, entende? Isso. Não é assim, ai, como é que eu vou fazer? E a gente encontra bastante, né? Pessoas que não gastam, assim, com isso. Até recentemente, comentei contigo isso, nós fomos comprar aquelas cristaleiras de para botar livro, né? Meu sonho ter um negócio daquele. E aí o cara da loja falou assim, para colocar livro? Sim, olha, eu trabalho assim, há uns 15 anos aqui, eu acho que é a segunda vez que eu vendo uma cristaleira para colocar livro. E falou assim, vocês leem? Daí eu pensei, você não lê, né? Porque para nós é normal a leitura, né? No nosso ambiente, assim. É normal essa coisa do livro e tudo mais. Mas para as pessoas não, né? Então ele ficou perplexo. Vocês leem? Tipo, como se eu fosse uma criatura estranha, assim, né? E o que a gente pode fazer? A pessoa não, por exemplo, não lê, mas ela quer começar a ler. Como que ela pode criar? Por onde começar para criar esse hábito de leitura, né? O que fazer? Que tipo de livro? O que vocês sugerem, até ou uma criança também, mas um adulto? Quero começar a ler. De onde eu começo? Livro fino, isso é a solução? Ou por autor, ou por gênero de livro, ou por né, rotina? O que tu pode me falar nessa área, Bia? Eu tenho 4 sugestões para uma pessoa que, por exemplo, gostaria pelo menos de começar, ou já foi leitor, e eu conheço muita gente que já começou 20 livros e todos ficaram na primeira página ou no primeiro capítulo e não foram adiante, e se frustram com isso, né? E tudo mais. Então eu tenho assim 4 sugestões para dar para uma pessoa que está começando e que quer desenvolver o hábito da leitura, que a gente está falando aqui em hábito. Hábito é uma coisa que nós precisamos de perseverança. Hábito é algo que você precisa repetir, 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 e ele vai se tornando algo agregado ao teu cotidiano, à tua rotina. Né? Ninguém nasce gostando de ler. Esse hábito foi desenvolvido de alguma forma na vida dessa pessoa. Por exemplo, a minha vida, só dando aqui um pequeno testemunho, meu pai era um homem de leitura, e na minha casa havia livros em todo lugar. Ele comprava livro para a gente, ainda que ele não era, na época nós não éramos convertidos, não era uma família cristã, mas meu pai comprava livros, na época do Walt Disney, esses livros todos, não revistinha, livros, tem outros livros, ele comprava, e comprava aquela revistinha Seleções, ele tinha assinatura dessa revistinha, então em casa ele foi insistindo com a gente para a leitura, e isso foi, assim, realmente um divisor de águas na minha vida. A leitura foi importante. Então, o hábito ele tem que ser cultivado, né? Tem que ser algo que tem que ser diário. Então, a primeira sugestão que eu dou para uma pessoa que quer começar a ler é que ele faça leituras que sejam boas, gostosas, que ele goste daquele assunto, né? Não, por exemplo, começar num livro um livro mais pesado, num assunto mais consistente, ele vai ter dificuldade. Então, escolha um assunto que ele goste. Por exemplo, quero sugerir algumas coisas aqui, eu acho que tem aqui, né?
por exemplo, biografias. É um ótimo começo para qualquer pessoa. Aqui tem a biografia de George Miller, acho muito joia. Aqui tem a Cruz do Punhal, que é o testemunho de David Wilkerson no seu trabalho com os guetos lá em Nova York, como ele começou lá o projeto dele, lá em 1960, por aí. Mas esse livro é muito bom de começar a leitura. O Homem do Céu, um testemunho maravilhoso também. Né? Tem outros livros de biografias que eu vi ali também, né? De David Livingstone, por exemplo, e outros homens. Então, minha sugestão, comece com um livro assim, porque é um livro que te prende, é uma história que te prende. Vi também um livro sobre Ivan, aquele soldado soviético, né? Que foi, inclusive, martirizado lá na União Soviética por causa do seu testemunho no exército e tudo mais. Eu lembro até que esse livro, Ivan, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu me converti. E esse livro te prende, você começa a ler e você não quer parar de ler. É muito interessante. Então, minha sugestão, comece com um livro que você goste. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, estabeleça metas diárias de leitura, mas metas que sejam factíveis, metas que você vá poder realizar de verdade. Por exemplo, só uma sugestão, né? 10 minutos por dia. Não é muito, qualquer pessoa pode ler 10 minutos. Qualquer pessoa tem 10 minutos por dia para leitura. Alguém pode dizer, mas é muito pouco. É pouco, mas para quem não lê nada, se você somar 10 minutos por dia durante uma semana, você vai ter lido mais de 1 hora. Sim. Certo? Então, assim, estabeleça uma meta que você possa fazer. Claro que com o passar do tempo, à medida que você for adquirindo o hábito, você pode aumentar esse tempo para 15 minutos, meia hora, enfim, né? Então, estabeleça metas. Uma terceira sugestão que eu queria dar é que você precisa, talvez, agendar isso no teu dia, por exemplo. Qual o melhor horário para fazer esses 10 minutos? É de manhã? Então, agende para de manhã. Né? Ou agende para a noite, antes de dormir, aqueles 10 minutos antes de você dormir, faça uma agenda, mas faça e cumpra essa agenda. E aí entra a quarta sugestão, é que você não desista, que você persevere. Né? No começo, tudo que a gente faz de novo, no começo tem sempre um grau de dificuldade grande, né? Assim como fazer academia. Nas primeiras vezes que você vai na academia, ninguém gosta, é pesado, é ruim, é desconfortável e tudo mais. Mas à medida que você vai exercitando isso, você vai vendo os resultados, você vai vendo os benefícios, e aí você acaba gostando de fazer. Então, a mesma coisa com a leitura. Então, eu daria essas 4 sugestões para quem nunca leu e gostaria de começar. Sabrina, para as crianças, o que tu sugere para a gente? Vamos lá, né? Desde pequenininho, ter aquela regrinha na hora de dormir, sempre uma historinha para ler, né? Aí, à medida que eles vão crescendo, vai trocando os livros, né? Eles gostam muito, às vezes, de historinhas que já envolvam personagens, talvez com a idade deles. Mas desde pequenininho, né? Nasceu ali, já tem os livrinhos do banho, tem livrinho que é plástico, sempre já inserindo isso. Isso é até interessante citar. Desculpa te interromper, mas a questão do livro de banho, né? Não é nem um livro que você vai ler, até porque é um bebê, uma coisa, mas é a própria manipulação, o hábito da manipulação de páginas, de folhas, de ter um livro junto, né? Assim como a criança cria o hábito de querer o tempo ter um celular, alguma coisa, se você, né, do banho, da banheira, você introduzir esse hábito, até do toque de um livro, né? Outra coisa assim que eu procurei fazer lá em casa é deixar as crianças acessarem os livros, que às vezes o livro é bonitinho, a gente quer colocar mais para cima, aí vê uma criança às vezes com um livrinho na boca, ou vai rasgar a página. Eu nunca tive muito esse apego, sabe? Claro, aqueles mais bonitinhos assim eu não deixava tanto, mas assim, cansei de remendar livro com fita crepe. Deixa ali em cima, eles vão mexer, vai quando eles são pequenininhos, né? E depois tu vai ensinando, não pode ficar no chão, não pode pegar a folha para passar aqui, senão vai rasgar. Mas deixar aquilo ser livre para eles, estar acessível, né? Não ser uma coisa assim, não pode amassar, sabe? Tá ali, faz parte da rotina deles, né? Outra coisa é ser exemplo, né? Isso aí não tem como, né? Tu querer aplicar o gosto da leitura se tu não lê também, né? Então, isso que o Biro falou, né? Na casa dele aquilo era algo normal, né? Embora algumas pessoas pode ser que lá na frente elas vão ter esse gosto pela leitura.
Mas ser o exemplo até para te poder, às vezes, cobrar uma leitura, né? Tu tá com a tua leitura ali em dia também. E o outro ponto que eu já comentei é abrir mão, né? Gastar com livro, né? Ah, vai ter os livros mais bonitinhos, que vai chamar mais atenção, né? E ter um. Porque se tu para pensar, às vezes, sei lá, tu abre mão de uma pizza no final de semana. Uma boa pizza aqui em Joinville tá R$ 100 ali com Isso, entrega. Então, com R$ 100, então tu consegue fazer uma mini isso. E um bibliotequinha. celular custa muito mais caro que livros, Sim, né? Então, sim, se É, tu fazer parcelar, né? isso, Então, assim, ver o livro como um investimento e não como um gasto, né? isso. Ele vai estar ali e aí todo mês tu compra um, compra outro. Quando tu vê, passou 3 anos, tu já tem uma Sim, bibliotecazinha, né? sim, E aí, outro aspecto também é verificando ali a medida. Quando eles são pequenininhos, tu não, né? O que tu coloca, eles vão estar junto. Mas quando eles crescem, depois eles começam a ter um pouquinho de resistência e tal. Mas aí procurar saber o que eles gostam, né? sim, Um tema de Pedra Preciosa, o super-herói, o futebol, né? Tipo, não necessariamente só trazer para o aspecto cristão, né? sim. Só história bíblica, só lição de moral, né? Mas para que eles possam ir tendo esse gosto pela leitura, que depois vai reverberar na leitura da palavra, devocional, e quando eles forem crescendo, né? Sim, sim, isso mesmo. Biro, tu tinha comentado sobre, citou ali 4 exemplos de benefícios, né, da leitura, e tu até falou, mais para frente a gente pode citar mais alguns. Acho que a gente poderia citar mais alguns que tu tenha, né, que tu tenha sim, levantado ali, sei lá, mais uns 4 pontos aí que a gente pode conversar um sim, pouquinho posso sobre citar isso. mais alguns. Um deles é o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Isso também é importante para Sim, nós, sim. tá? Principalmente nos dias atuais, né, O pensamento crítico ele é importante. Quando você lê, você entra em contato, como eu falei, não só com outras palavras, mas com outras colocações, outros pensamentos, outras estruturas cognitivas, pessoas que escreveram. E então isso vai facilitar muito a tua compreensão de vários assuntos da vida, inclusive, né? E a tua argumentação ela vai ficar muito mais fundamentada sim, quando você sim, defende até mesmo aquilo que nós cremos, né? isso. Da palavra de Deus, aquilo que nós conhecemos do Senhor, nós vamos ter muito mais fundamento para falar. E também nas coisas da vida, por exemplo, uma pessoa que lê, ela vai transitar muito melhor numa entrevista de emprego, Sim, porque ela vai falar melhor. isso. Não só em entrevista de emprego, mas qualquer outra situação que ela for colocada, ela vai ter muito mais, o cérebro dela vai estar muito mais ágil, não vai estar engessado, né? Ela vai estar Sim, muito mais ágil na questão da conversação. Se destaca mais, né? Ela vai ter uma memória melhor, ela vai ter um foco melhor, né? Então, aí é um outro ponto importante que a gente tem que colocar também. Uma outra situação, eu sempre digo que quem lê nunca está sozinho. Ele nunca fica sozinho. Porque se você estiver sozinho em casa, você tem um livro, você está muito bem acompanhado. sim, Se você estiver no aeroporto, numa rodoviária, num outro lugar que você tenha que ficar lá, e você tem um livro, e a gente vê isso de vez em quando. É raro de ver, mas a gente vê. sim, Uma pessoa no aeroporto, pega o livro, está lá lendo. Eu acho isso maravilhoso. sim. Eu tenho Eu sou uma. Eu tenho Exatamente. uma Então, frase, uma forma, né? Tem livros, às vezes a gente vai ler pelo hábito, mas às vezes Deus coloca alguns livros no nosso colo para ler, né? Que tem livros que é como caminhar com um amigo na beira da praia. E aquilo é tão gostoso com aquele amigo e tu conversa Isso, e tu fala com o livro fala contigo, né? Então ele em certos momentos da vida, né? Tu vai ler por hábito, mas em outros também Deus vai direcionar. Aquele livro não fala teu coração, tipo My Lançado no Deserto, não sei se vocês. Tá aqui. Esse livro é maravilhoso, ele tem vários testemunhos de pessoas que à medida que passavam por situações difíceis, ela dava certinho ali no dia, são 30 dias, né? Bem certinho, não, realmente desse dia, Deus falou muito comigo, me identifiquei ali com a história, então o livro ele é um amigo, né? aliás, é uma boa sugestão também, você perguntou antes, por uma pessoa começar a leitura também. O hábito, né, desenvolver o hábito, seria também fazendo um devocional de manhã, né, ler aquela história, ali você pode ter contato com a história, com a palavra de Deus, pode ter o teu momento com Deus, o teu momento de oração, e você vai estar desenvolvendo também o hábito da leitura. Sim. Isso também é uma boa dica para quem quer começar a ler. Pegando o gancho que tu falou, né, quem lê nunca está sozinho, então eu poderia relacionar isso também
com a questão de depressão, ansiedade, questões emocionais, tipo assim, um leitor tem menos tendência ou tem menos dificuldade, talvez, nessas áreas? A gente pode fazer uma relação nesse tipo, assim? Eu penso que sim, cara, porque como eu falei antes, tem um estudo de neurociência que falou, que diz lá nesse estudo que a ansiedade é diminuída em 68%. É um estudo que está publicado na internet. Se a ansiedade diminui 68% e você se sente acompanhado, ou está acompanhado de uma boa leitura, com certeza isso vai ter reflexo na tua questão emocional. Sim. Tá? Sim. Então, quem lê realmente certamente vai ter uma saúde mental muito melhor do que uma pessoa que não lê. Isso é fato. Sim. E entra num outro ponto também, né? Tipo, depressão e ansiedade. Tu ler um livro sobre aquele tema, né? Sim, também também te ajuda isso, muito, né? Porque a gente vai falar de literatura e tudo, mas tem muito livro que vai falar sobre temas, né? Sim. Então, eu tô com ansiedade. Daí tu vai lá, compra um livro, um bom livro, pega uma indicação, um livro sobre ansiedade, vai te ajudar, Sim. né? Sobre depressão. Isso. Claro, bons livros, né? Então ajuda nesse aspecto também. Tu vai ler um assunto que é bom para você, né? Você vai ser confrontado com experiências de pessoas que passaram Sim. pela mesma experiência que você de repente está passando. E como foi que eles resolveram, como foi que eles alcançaram uma libertação, uma cura, Sim. os testemunhos, né? Então, acho que é importante, sim, essa questão para uma pessoa que está passando por um momento inclusive, difícil. um dos exemplos que a gente poderia citar, inclusive da biografia que se citou ali, né? Mas o quanto esses homens ou mulheres, né, de biografias, sobre a dependência deles em todas as áreas de Sim. Deus, né? Então você vai citar George Miller, né, que é o guardião dos órfãos aqui, né? O quanto ele dia após dia ele dependia de Deus, inclusive para todas as necessidades. Sim. O quanto isso a gente trazendo para o nosso dia hoje, muitas vezes momentos de ansiedade, dúvida, o quanto um livro pode nos ajudar nessas áreas assim, né, das emoções especificamente, né? Então, se quiser continuar com os outros benefícios, eu gostaria de citar mais alguns, né? Possibilita a compreensão mais profunda do mundo, então está dentro daquela parte, né, da argumentação. Melhora o bem-estar emocional, nós acabamos de falar sobre isso, né? Aprimora as habilidades de tomada de decisão, isso é importante. Olha só. Né? Porque quem lê, como vai ter essa neuroplasticidade do cérebro mais clara, mais desenvolvida, na hora de ele tomar uma decisão a respeito de qualquer coisa da vida dele, ele talvez vai ter um pouquinho mais de rapidez, um pouquinho mais de clareza para fazer isso. Isso também é importante colocar. Um aspecto que a Sabrina já citou, né? Quando você também lê e você vai escrever para alguém, vai escrever algo a respeito, vai colocar né, no papel algumas ideias, isso flui com muito mais facilidade. É muito comum a gente encontrar pessoas que dizem assim, eu tenho o pensamento, eu sei o que eu quero, mas eu não consigo escrever. Isso é falta de leitura. Isso é falta do exercício nessa habilidade de leitura também. Então, esses também são pontos que eu queria colocar a respeito dos benefícios, né, da leitura. Um dos pontos que a gente pode levantar hoje em dia, assim, que muitas pessoas podem falar que eu não leio livro físico, mas eu tenho o hábito da leitura de um e-book. Qual a diferença ou quais... o que tu pode me dizer sobre essa comparação? Livro físico ou e-book? O que é melhor? Tem melhor? Não tem melhor? O que a gente poderia falar em relação a isso aí? Bom, o importante é ler. Né? O que a gente está falando aqui, o assunto nosso aqui é isso, né? É esse. O importante é ler. Né? Mas eu sou um pouco tradicional nessa questão de leitura. Tá? Sou um pouco tradicional. Eu prefiro o livro físico. Sim. Eu sei que tem alguns benefícios do e-book, né? Pela facilidade, até por você pode ter 100 livros no teu computador e não toma espaço na tua casa, não toma espaço na tua prateleira, tudo mais. Tem alguns benefícios. Mas eu prefiro o livro físico. Por quê? Porque os meus livros que eu leio, todos eles estão rabiscados, anotados. Isso facilita para mim na fixação do assunto que a gente está lendo. Então, eu procuro sempre estar com uma caneta, um marca-texto, eu estou sempre anotando, os meus livros, muitos deles estão bem rabiscados por causa disso. Eu gosto do livro físico, esse é um aspecto. O segundo aspecto importante também, que eu prefiro o livro físico, é que se você lê o e-book, você meio que não faz uma desconexão
Sim. do computador. Do digital, isso. Ali do iPad, Isso. do celular. Né? Eu, particularmente, eu nunca li um livro e-book. Uhum. Eu não li, isso não é nenhuma crítica, mas eu pessoalmente nunca li porque eu não gosto, porque eu vou estar no computador, eu vou estar com o brilho da tela na minha frente. Isso, daí cai naquele ponto que você falou da noite, né, do benefício com a leitura noturna. Tem o brilho da tela, Isso. e mais do que isso, você pode estar ali lendo o teu livro e no e-book você tem a facilidade de não entender uma palavra, você clica em cima dela, ela te remete para outro lugar, para um dicionário, alguma coisa assim. Mas isso tira o teu foco. Né? E além, como eu falei, além de você ter o risco também de receber notificações do WhatsApp, do Instagram. Fica mais tentado também, né? Aí você diz, já estou aqui, daí, então eu já vou resolver. Quem foi que me passou um WhatsApp aqui? Já clica ali para ver o WhatsApp. Uhum. Então, o resultado, você perde totalmente o foco. Né? Então, esse é um fato. Outro fato é que se você vai ler no e-book, você tem que ligar o teu iPad. Ele vai carregar, até que você liga, de repente ele está sem bateria, ou está sem bateria, eu tenho que carregar. Então, assim, particularmente, eu pego o livro, vou para onde eu quero, leio, abro, rabisco, eu sou tradicional, eu prefiro o livro físico do que o e-book. Mas, se alguém prefere o e-book, é melhor ler o e-book do que não ler nada. Ok? Mas a minha opinião é que eu prefiro o livro físico do que ler um e-book. Sim. Até um dos pontos aqui sobre dicas para gostar de ler era leia num local agradável, né? Então, muitos leem, e essa questão da leitura, ela é meio um momento, né? E o ler no celular, meio tu lê naquele ambiente cheio de ruído, né? E para ler um livro, não, precisa se afastar um pouco, precisa de um pouco de silêncio, né? Até nós, como pais, até um ponto interessante a levar em consideração, vamos dizer assim, tu fala assim, agora vamos ter um tempo de leitura, você coloca o teu filho ali para ler, mas o ambiente é confuso, tem conversa de todo lado, uma música, uma TV ligada, alguma coisa, então tem toda essa questão da preparação do ambiente. E no caso das crianças, essa questão de ler no digital, muito menos, né? Porque a gente tem que fazer esse caminho inverso, né? De sair a chamada desconexão, né? Sair do digital, então... Como mãe, jamais colocaria ele para ler um livro no e-book. Tem até, né? Sim. Livros, bons livros, só que em formato em e-book. Né? Uma das coisas que eu vi, assim, que como ter esse hábito, né? Como desenvolver esse hábito de leitura, uma das coisas que até me chamou a atenção tenha livros sempre à mão, de fácil acesso. Se eu tenho um cantinho lá que eu tenho uma estante, está lá guardada, e não é um lugar que se passa dentro da casa, não é um lugar que se transita muito, está lá, acaba que você vai deixar ele lá esquecido, né? Então, uma das questões, e uma coisa que eu pratico mesmo, tenha um dentro da bolsa, tenha um do lado no criado mudo, leve aquele livro sempre junto contigo, ou então tenha opções dentro da tua bolsa, né, para tu surgiu um tempo numa sala de consulta, né, uma antessala ali, abre o livro, lê. Onde tu me vê, tu vai me ver com um livro dentro da bolsa. Eu acho que isso é até interessante como pais, da gente ter esse hábito de incentivar os filhos também. Vai para algum lugar que talvez não tenha lugar para brincar, tenha livrinhos dentro da bolsa, até para tranquilizar a criança, né? Às vezes momentos de espera, a criança tem que esperar dentro de um consultório, coisa assim, para não precisar, o celular. Um restaurante é uma outra promoção, tem que esperar ali meia hora para o garçom trazer a comida, né? Então, uma coisa que eu lembrei lá em casa que às vezes estava acontecendo era até alinhei com meu marido, assim, né? Agora você vai ficar lá sentado e você vai ler um livro. Daí não, acho que a gente precisa voltar, porque ler um livro não é para ser tipo um castigo, entendeu? Sim. Não, então você vai lá e vai sentar o livro. Então, a gente já teve que dar um passo para trás, porque não é a forma correta, né? De tipo, não, eu vou ler porque eu fiz uma coisa errada, e aí então eu vou ficar aqui lendo um livro como um castigo, né? Também um aspecto que a gente precisou retroceder, assim, nisso, né? Que a gente quer muito, senta e sossega, né? E o livro faz bem isso, mas não como um castigo. Isso, exatamente. A gente tem que cultivar na criança que ela deseje ter um momento tranquilo de leitura, não como uma obrigação, mas realmente como um momento de prazer. Um consultório, por exemplo, tem na bolsa o livro, tu vai até ser tentado a pegar o celular e perder teu tempo ali
ficar numa rede social, mas se o livro tá, já é um convite, Isso, né? O livro vira um sim. convite, né? O que a gente vê hoje em dia, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a oportunidade, muitas vezes, que os leitores têm. Por exemplo, a gente tem um aniversário, alguém para presentear, né? O nosso hábito como leitor é presentear com livros. Uhum. E muitas vezes a gente pensa, mas aquela pessoa não lê. Hoje eu mudei um pouquinho o meu pensamento, né? Eu, independente se eu sei que a pessoa lê ou não lê, eu tenho presenteado com livros, porque ela pode não usufruir naquele momento, mas pode ser que em algum momento na vida dela ela venha pegar aquilo ali como e aproveitar e acabar lendo, coisa assim. E hoje em dia, um pouquinho no Brasil, está mudando essa questão de livro, tornando o livro realmente um presente. A gente vê publicações lindíssimas, tipo a publicação, por exemplo, essa série agora que a gente recebeu agora esses dias agora, é com capa dura, pintura trilateral. Se tu olhar toda a bordinha dele, é toda, né, pintadinha trilateral. Isso aqui é um presente. Né? E um presente lindo para tu dar. E às vezes tu incentiva mais para ler. Isso, incentiva mais. Então, no Brasil está se mudando um pouquinho esse conceito de que é só um livro para tu ler, guardar na estante e pronto, né? Ele não é um presente, uma obra de arte, porque houve o autor gastou um tempo na escrita disso, então assim, a gente não aprecia mais só o livro, a gente aprecia a capa, a gente aprecia o desenvolvimento todo dele, o papel, quem ama a leitura. Eu vi ontem ainda, eu vi gente falando que abre o livro e cheira livro por livro, e que disse que os livros têm cheiro diferentes de acordo com, né? Que criaram um perfume com cheiro de livro? Sim, pois é. Então, assim, hoje em dia o livro não é mais só um livro, né? Ele é um presente, né? Tu pegar assim, um devocional desse que fizeram com essa capa, um couro sintético, um livro, né, fácil de manusear, e ao mesmo tempo um livro super presenteável, bonito, com as letras douradas. Então, existem muitas opções hoje em dia que a gente pode, né, tipo assim, que o livro se tornou um presente. Né? Um presente. Na mesma linha, Karen, por exemplo, esses livros do Tozer, né, que é um irmão pastor de há 100 anos atrás, escreveu mais de 50 livros, uma pessoa muito profunda. E agora está vindo veio esses livros com uma encadernação bem mais bonita, tá? Sim. Também sim. é um livro que pode ser um excelente presente. Aliás, esses livros aqui do Tozer são todos maravilhosos, da mesma forma que a gente falou desse aqui, que veio agora veio repaginado, né? Porque antigamente era um livro menor, né? Pequeno, mais simples. Era tipo assim, mais simples. Agora veio assim numa encadernação bonita. Então, veja, além de ser um excelente presente, ele está bonito como presente. Então, as duas coisas juntas, e uma letra maior também, porque antigamente era uma letra menor, dificultava um pouquinho mais a leitura. Agora vem uma letra mais tranquila, mais boa de leitura, né? Mais confortável para a leitura também. Então, assim, é lindo, assim, tipo assim, tu vê, quando a pessoa recebe um presente, ela, nossa, que livro lindo, tipo, é o primeiro impacto. Lógico, depois tem toda a questão do conteúdo e tudo, mas você receber um livro bonito já é né? Tipo, se tu vê a satisfação da pessoa em estar recebendo. Nessa pesquisa do Instituto ProLivro, fatores que influenciaram para a pessoa começar a ser um leitor, um dos fatores era ganhar o livro de presente. Isso. Porque tu ganha o livro e às vezes no relacionamento, eu vou ler porque foi ele que me deu, né? O Biro me indicou os 2 livros lá no retiro. Não, eu vou ler porque foi o Biro que indicou. Isso. Entendeu? Então, é um fator que também que estimula até aqueles que, como tu falou, eu não vou dar o livro que a pessoa não ler. Não, mas vai dar para incentivar, né? Isso. Um dos hábitos que nós temos muito ali em casa, por exemplo, e a gente vê que não é muitas pessoas que têm, você vai fazer uma visita de um recém-nascido. É um exemplo, né? O que normalmente a pessoa dá? Ou um brinquedo, uma roupinha, alguma coisa. Nós damos livros. A minha primeira Bíblia, né? Ou alguma coisa assim. Ele vai ler ali, bebê recém-nascido? Não vai ler.
né? Um livro de banheira é um ótimo presente para um recém-nascido. Depois, ali, quando tiver 6 meses, 7 meses, está sentadinho, já está ali manuseando, coisa assim. E nós temos Bíblias que nós demos para recém-nascido que as pessoas guardaram e falaram: esse aqui foi o primeiro livro do meu filho. Né? Exatamente. Então, Que tem porque uma não questão, é assim, emocional isso, ali, né? Então, assim, isso é uma excelente sugestão, né? Você vai visitar alguém, comece com um livro, né? Você vai um doente no hospital, né? Uma pessoa que está ali acamada, muitas vezes se você dá um livro, além de ajudar ela a passar um tempo, é um conforto, né? É um amigo naquele momento ali, né? Uma outra questão também nesse das fatores que me chamou a atenção isso, né? Tá, por que a pessoa lê? É porque ela gosta de ler, mas não ficou claro quais os fatores, não. Quem gosta de ler é porque, tipo, o Biro falou, o pai dele tinha livro em casa. Eu, assim, eu pedia muito chorando para minha mãe comprar o gibi do mercado, entende? Então, mas eu gosto de ler, né? Mas aí me chamou a atenção esse aspecto da pesquisa. Tá, então o que pode ser, né, que vai fazer a pessoa gostar de ler? Aí o presente e muito a questão de relacionamento, né? Eu gosto de ler porque a minha mãe lia para mim. Então, essa questão dos relacionamentos é bem pontuado ali na pesquisa. E uma coisa que eu estava lembrando aqui também, nesse aspecto do incentivo a gostar da leitura, depois pode dar um off ali, é a questão do participar de grupos de leitura, né? Que é uma coisa que eu não tenho hábito, né? Não participo de nenhum, assim, gosto de ler mais no meu canto. Mas, assim, entre os irmãos, talvez esse grupo de leitura seja uma forma de estar incentivando, né? Vamos se reunir, inclusive, vamos estudar esse livro. A gente teve o lançamento de livro agora nesse final de semana, no anterior. Eram mulheres, autoras, né? Um livro foram 16 autoras, outro 12 autoras, mas o livro partiu de um grupo de leitura. Era um clube do livro. E aí elas começaram a ler a leitura compartilhada do livro, se identificaram e começaram a compartilhar suas experiências de vida e coisa assim, vamos escrever um livro, vamos escrever um livro para compartilhar nossas experiências, né? Mas partiu de um clube de livro. E outra questão que me chamou a atenção sobre a indicação de livro vem muito do relacionamento, que ela não vem lá do influencer. Me chamou muita atenção, porque tu acha que alguém vai lá, um influencer, esse livro aqui é bom. Eu achei até que tinha tu vou ler porque a pessoa indicou, mas vem tipo de indicação, assim, né, de relacionamento entre os irmãos, né, tá, sei lá, numa pregação, o irmão vai lá e fala, eu li tal livro, né, então o irmão já, não, eu vou ler o livro, né, o Biro me indicou 2 livros, eu já corri para comprar. Se o irmão gosta de ler, então eu vou ler, eu vou no rastro do aproveitando a indicação, já sabendo, tipo, já foi uma pré-seleção, né, então de qualidade, de livro. Pré-seleção de qualidade, então tem essa questão também, né? E assim, livros que tu possa ter lido e que, assim, recente ou até há mais anos, tu já citou um pouquinho, você falou sobre a Cruz do Punhal, falou do Ivan, que provavelmente foi um dos primeiros livros cristãos, né, biografias. Sim. Tozer, né? O Tozer também, que tu citou, que escreveu mais de 50 livros. O que mais que tu poderia sugerir para pessoas que já têm, vamos dizer, o hábito da leitura, ou que gostariam de temas específicos? Vamos falar especificamente, sei lá, eu quero presentear um líder, uma pessoa de negócios, ou algo sobre finanças, o que tu poderia, que tu tenha lido recentemente, sugestões que tu possa nos trazer, né? Bom, eu já fiz a indicação do Tozer, né? Tem uma coleção toda dele que está aqui na livraria, mas queria fazer 2 indicações. Uma delas é este livro aqui, é um livro até recente, né? Escrito por um irmão, por um pastor de Blumenau, O Dono é Outro. Esse livro eu li recentemente, foi o meu penúltimo livro, não foi o último, tem outro livro que eu já li, esse aqui foi o penúltimo, e ele fala sobre área financeira, basicamente área financeira. E não só sobre dízimos e ofertas, está dentro até, é um capítulo dentro do livro, mas ele abrange muito mais coisas, abrange o controle financeiro, a sabedoria nos investimentos, o planejamento futuro, inclusive dá dicas de investimento. Eu sou um bancário aposentado, e as dicas que ele dá aqui são muito interessantes mesmo. São bem relevantes. Bem relevantes, porque é um assunto que, na verdade, eu trabalhava com isso.
E ele dá dicas muito interessantes como você fazer os seus investimentos, como você fazer planejamento, no que gastar o seu dinheiro, Qual que ter seria o sabedoria. público-alvo? Alguém que está iniciando na questão né, carreira profissional, financeira, ou alguém que já está há anos, ou Na verdade, envolve todo mundo? Karen, como a leitura do livro, como a linguagem dele é bem simples, é profunda e simples ao mesmo tempo, eu acho que qualquer pessoa que queira conhecer um pouquinho mais sobre essa área, esse livro é indicado. Tanto para irmãos que são líderes, quanto para aquela pessoa que, de repente, na área financeira, que é muito comum, a pessoa se converte e na área financeira ela vem com essa área toda bagunçada, né? Sem princípios, sem conhecimento, sem saber o que fazer nessa área. Esse livro é um excelente norte para essa pessoa. Sim. Então eu indicaria, o dono é outro, eu indico esse livro sim, tá? Outros livros que eu gostaria também de deixar como indicação são os livros que são publicados geralmente pela Tesouro Aberto, né? Que são livros, aqui eu tenho o livro do Atmani, do Christian Shen, Stephen Kang, todos esses livros aqui são livros profundos de estudo, para quem quer, na verdade, se aprofundar um pouquinho em alguns assuntos. Então, esses livros aqui também indicaria todos eles, né? São coleções desses livros. Eu faria indicação, porque esses livros realmente tratam de assuntos que são bem maravilhosos, muito espirituais, muito profundos, de autores que nós conhecemos, né? Um deles, inclusive, conhecemos pessoalmente, que o irmão Christian Shen, já falecido, mas conhecíamos pessoalmente. O Atmani é um irmão lá da China, também do passado. E Stephen Kang também nós conhecemos, que também é falecido recentemente. Sim. Então, esses livros todos eu indicaria, e quem comprar esses livros certamente não vai errar na leitura. São livros muito profundos. Tá? Uma questão ainda que é importante, eu acho, a gente colocar, é que nenhum livro, na verdade, substitui a palavra de Deus, né? Nenhum livro. Aliás, Eclesiastes fala que não há limite para se fazer livros, né? Está lá no final do livro de Eclesiastes. E hoje, para se escrever um livro, está muito fácil. Está aí com as IAs e tudo mais, né? Que se uma pessoa quiser, escreve um livro em 2 horas. O que não é bom. Tá? Porque, para mim, o livro teria que ser resultado de toda uma experiência da pessoa. Sim. O livro tinha que ser resultado de uma busca por um assunto, por algo que ele quer colocar no papel, né? E hoje nós temos esse risco de ter livros que não foram escritos por um humano, vamos colocar assim, né? Sim. E, então nós temos que ter muito critério, muito cuidado na hora de comprar. A Sabrina lembrou bem que nós precisamos ter indicações de livros, eu acho que esse é um ponto essencial, indicações. Se possível, conhecer o autor, Sim. né? Saber a história dele, quem foi essa pessoa que escreveu, isso também é bastante importante para a gente, né? Mas, assim, a palavra de Deus é o nosso referencial diário, né? Então, é porque eu já encontrei pessoas que disseram, eu estou lendo bastante livro, mas a Bíblia nem tanto. Então, essa é uma inversão de valores, Sim. né? Sim. Tem que ser realmente a palavra de Deus nossa maior busca, nossa maior leitura. Os livros são um instrumento de apoio. Os livros podem ser aquele material que vem junto, né, mas nunca tomando o lugar da palavra de Deus. Isso nós temos que colocar muito claramente também. Né? Até porque tem, hoje em dia, corre-se o risco de você aceitar muita coisa na leitura de livros se você não tem o conhecimento da palavra, Exatamente. você cair num engano. Isso. Né? Então, por isso a questão, né, da importância é a primeira palavra, né? Entenda a palavra, que dessa forma você não vai ser enganado ou né, cair num engano por causa da... Eu já encontrei pessoas que tiveram problemas na vida espiritual por lerem um determinado livro. Sim. E um livro que tinha um certo viés complicado. Então ele leu, aquilo atravessou na mente, aquilo trouxe confusão no seu coração. E ele perdeu a sua caminhada, ou perdeu parte da caminhada, ou teve que depois, né? Enfim. Até um ponto que eu tinha anotado aqui são os cristãos de Bereia, né? Lá em Atos. Que daí vai dizer que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam para ver se de fato era isso mesmo. Então a gente precisa ler com esse coração. Tá, mas o livro tá aqui, mas na palavra... Tá batendo, né? Sim, porque inspirado por Deus nós sabemos que são os 66 livros apenas. Os outros é o autor que teve um encargo do Senhor, colocou ali, muitos desses livros nos abençoam e nos abençoaram, né? Mas a palavra de Deus é o livro que o Senhor inspirou. Então esse é o livro que nós temos que ter em nosso coração mais do que nunca.
Quando a gente fala de leitura, de desenvolvimento do hábito de leitura, é porque justamente a gente também está pensando que uma pessoa que lê também vai ler bastante a palavra de Deus. Essa Sim. é a referência e a proporção correta para a gente entender, né? Eu não sei qual que é o irmão que usa essa figura aqui, que quando tu lê um livro é como comer um peixe, né? Tu vai, tu não pega e morde o peixe, né? Tu vai ali tirando as espinhas ali do peixe para poder comer, né? Então, onde vai lendo com esse cuidado. Claro, se um irmão já leu, já indicou, daí esse Você caminho vai já um pouco mais tranquila. mais tranquilo, né? Isso. Então, hoje eu queria agradecer a participação de vocês, Biro, Sabrina, né? Obrigada. Esperamos que esse seja o primeiro, né, de alguns aí que a gente pode estar levantando outros temas, tudo, né? Mas a gente entendeu esse como um tema extremamente relevante nos dias atuais, no meio de tanta informação digital, de tanta imediatismo, né, que a gente vê hoje em dia, inclusive no meio das crianças e adultos. Então foi um tema que a gente pensou, não, como que a gente poderia começar, por onde começar? Agradeço a participação de vocês, se vocês quiserem trazer uma palavra final aí, Biro, Sabrina. Na verdade, eu só quero salientar aquilo que eu já falei, né? Nós precisamos ser homens e mulheres da palavra de Deus, né? Leitores da palavra de Deus. E também, por consequência, ler bons materiais que vão nos ajudar a compreender a palavra do Senhor melhor, né? Vão nos dar outra visão a respeito de alguns assuntos, vão trazer acréscimos para a nossa caminhada, vão trazer crescimento, né? Então, o hábito da leitura realmente é fundamental para a nossa caminhada, sem dúvida nenhuma. Só lembrei aqui, né, que eu tinha notado que Jesus, ele é o verbo, né? Ele é o verbo, é a palavra, né? Então, trazer esse aspecto, né? Lembrar lá de Salmo 1 que antes o seu prazer está na lei do Senhor, né? E nela medita de dia e de noite, né? E o último aspecto que Jesus leu, né? Eu estava lembrando lá quando ele está na sinagoga, ele levantou-se para ler, né? Então, se Jesus leu, né? Sei que tem um aspecto cultural, mas trazer essa questão, né, como a leitura, ela tá completamente vinculada à nossa caminhada cristã, né? Sim. Há uma recomendação de Paulo a Timóteo, né? Aplica-te à leitura. Né? Claro que a leitura ali era das Escrituras, né? Mas há uma recomendação, né? Aplica-te à leitura. Então, a leitura é fundamental em todos os aspectos aí, né? Tem um outro trecho, né? Manejar bem a palavra, né? Já é isso, então agradeço a participação de vocês e até a próxima.